Muito boa noite para você. Que satisfação estar mais uma vez podendo servir a você, podendo servir a sua família. Que bom poder compartilhar a palavra de Deus e que bom poder ser instrumento de Deus num momento como esse que vivemos. Muito bom poder ser instrumento de Deus e ajudar você a se desenvolver espiritualmente. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo de vida, glorificar a Deus e estimular as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, você seja muito bem-vindo a mais este culto que nós celebramos juntos, de maneira virtual. Estamos reunidos juntos ao mesmo tempo, mas em nossas casas e de alguma forma congregando ao Senhor juntos como igreja escolhida do Senhor, como igreja que Deus tem amado e tem se empenhado em fazer com que ela se desenvolva. Não somente nosso grupo, mas também a igreja como um todo tem se reinventado nesse período. E é muito importante que você consiga compreender qual é o seu papel nesse processo, qual é o seu papel nesse novo ambiente que nós estamos adotando, que é o ambiente da internet, que é o ambiente do YouTube e outras plataformas que vierem. Nós temos que aprender a usar isso e nós temos que desenvolver a internet de maneira santa e empregar as melhores práticas para alcançar o maior número de pessoas possível para que o Evangelho seja enviado, seja distribuído a toda parte que há, a todo canto que há. Eu quero dizer para você, é muito importante você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós temos recebido algumas informações, alguns recados de pessoas que têm sido abençoadas, que não fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade, mas têm sido abençoadas, têm sido transformadas pelas mensagens que a gente tem compartilhado, né, com as músicas, com a mensagem, com as reflexões. Isso é muito importante, então lembra de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E lembra sempre de estar em processo de oração contínua. Nós estamos em um momento de luta, nós estamos em um momento de luta mesmo, de batalha, de guerra espiritual e também de guerra contra essa doença. E nós precisamos revestir os profissionais de saúde em oração, para que o Espírito Santo esteja movendo cada um deles e que eles tenham nitidez de pensamento, que eles tenham sabedoria para, empregando as suas técnicas, conseguirem descobrir uma forma e uma fórmula para conseguirem debelar essa doença de uma vez por todas, para que a nossa vida possa voltar a ser vivida de maneira livre, de maneira plena. Nós precisamos disso. Então vamos orar por essas pessoas, não somente agora, mas também durante toda a semana. E eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção na mensagem de hoje. É o início de uma série de mensagens. Serão 4 ou 5 mensagens que teremos pela frente, tratando dos sentimentos, tratando da maneira como nós nos desenvolvemos e como nós podemos aprimorar os nossos atos através de contato, de compromisso com Deus, de contato com a sua palavra, não é? Para que os nossos sentimentos, para que os nossos pensamentos fluam de maneira a agradar ao Senhor e também fluam de maneira que nós possamos viver vidas normais, né? Ou mais perto da normalidade possível. Então, para que a gente possa iniciar esse culto, já demos início, mas para que a gente possa marcar esse momento de maneira bastante efetiva, nós vamos ler juntos o Salmo 104, do versículo 1, Salmo 104, do versículo 1 ao 3. E a palavra diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus
as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Que maravilha! Essa é a glória do nosso Deus. Essa é a glória do Todo-Poderoso, que nos ama e que nos concede a vida e que mantém as nossas vidas, que mantém a nossa existência e que empenha todo o universo para que estejamos vivos, para que possamos glorificá-lo, para que possamos compartilhar as suas maravilhas com outras pessoas. Seja instrumento de Deus. Assim como o nosso Ministério de Louvor tem sido instrumento de Deus, se empenhando também em gravar músicas, em gravar canções, em nos surpreender. A cada semana a gente é surpreendido com uma nova canção. A cada semana nós somos surpreendidos com uma nova, uma maneira nova que eles têm criado para nos ajudar a adorar ao Senhor da maneira correta. Então vamos fazer isso com alegria. Vamos louvar ao Senhor com canções com alegria. Onde você estiver, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Às vezes, eventualmente, você não está em casa nesse momento, eventualmente você vai assistir isso em outro lugar, talvez até mesmo no carro. Mas louve ao Senhor, adore ao Senhor, entregue-se ao Senhor, experimente a sua vontade. Nós vamos orar e em seguida nós teremos esse momento de louvor. E eu quero colocar você na presença de Deus nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos, ó Pai, a Tua face, buscamos fazer a Tua vontade, buscamos, ó Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor e buscamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos ajuda a não sermos tímidos. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos tímidos, que sejamos, ó Deus, ousados e que possamos, ó Deus, aplicar todas os dons e os talentos que temos para a Tua glória e que façamos, ó Deus, tudo para que o Senhor seja reconhecido. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, sacrificamos, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas emoções ao Senhor, entregamos, ó Deus, ao Senhor tudo aquilo que nos é precioso, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor, por isso nós confiamos em Ti. Por isso nós pedimos, ó Deus, o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, para que sejamos perdoados do pecado, e a unção do Espírito, Pai, para que sejamos munidos de autoridade do Senhor, para no nome de Cristo, no nome de Jesus, fazermos a Tua vontade, cumprirmos a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, façamos que o Senhor nos ajude a fazer a Tua obra. Recebe as nossas orações, recebe, ó Deus, os nossos louvores, nos aceita e faz de nós pessoas melhores. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, que seja um período muito bom na presença do Senhor e que tenhamos sempre a nítida impressão, ou a certeza, a nítida certeza de que estamos fazendo o que fazemos para a glória do Senhor. Vamos cantar ao Senhor nesse momento.
Então, como eu falei antes, nós estamos dando início a uma série de mensagens baseadas na dificuldade que o ser humano tem em lidar com os seus próprios sentimentos. A dificuldade que o ser humano, de modo geral, tem em realizar os seus sentimentos, em aplicar os seus sentimentos de maneira saudável. Nós vemos na Bíblia inteira, do começo ao fim, o ser humano sendo, de alguma forma, afetado de maneira positiva ou negativa, mas, de modo geral, a gente vê isso muito claramente de maneira negativa. Nós vemos o ser humano sendo afetado de maneira negativa com a aplicação dos seus sentimentos, ou melhor, não sabendo lidar com os seus sentimentos. Por isso, eu pensei que nas próximas semanas, nas próximas 4 ou 5 semanas, seria interessante para que nós pudéssemos estudar a respeito disso. A Bíblia é um livro feito de homens para homens, inspirados por Deus. A Bíblia é realmente a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é feita, é um livro de instrumentos, ou uma coleção de livros que nos ajuda a entender a nossa condição humana e a perceber como Deus pode transformar a nossa vida e tornar a nossa vida melhor. Por isso é tão importante nós prestarmos atenção nos sentimentos. Os nossos sentimentos são fundamentais, para que a nossa vida seja uma boa vida. Os nossos sentimentos e a maneira como lidamos com os nossos sentimentos faz toda a diferença na hora de conseguirmos resolver algumas situações. Falando com você aqui nesse momento, a minha mente ela começa a divagar em algumas situações e começa, inclusive, a criar alguns filmes em relação a algumas situações que pudessem me afetar. E que sentimento é esse? O sentimento é o medo. O sentimento do medo que muitas vezes nos paralisa e muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. Em outros momentos, há também a aplicação do sentimento de euforia, quando algumas pessoas tomando decisões erradas acabam destruindo seus casamentos. Ou em outros momentos há aquela situação, aquela sensação de abandono, e para que a pessoa não se sinta abandonada, ela acaba se envolvendo em situações e com um determinado grupo de pessoas que pode levá-la a tomar decisões que afetarão a sua vida para sempre. Seja consumindo, seja sendo influenciada para consumir determinadas substâncias ou para praticar determinados atos. Os sentimentos do ser humano nos levam a... os sentimentos, ou o sentimento humano nos leva a tomar decisões. E muitas vezes, via de regras, essas decisões são erradas e nos levam ao declínio, nos levam ao sofrimento, nos leva ao sofrimento. É interessante que, se você olha o apóstolo Paulo, em alguns momentos, não foi um, foram vários momentos, mas especificamente em um deles, ele se sente muito incapaz. Eu estou extrapolando aqui a interpretação do texto, eu me dou o direito de fazer isso nesse momento, e utilizando a vida e aquele momento da vida de Paulo como uma metáfora para as nossas vidas. Então, em um determinado momento, Paulo, falando aos seus amigos, ele escrevia à sua igreja, né, a igreja que ele havia, as igrejas que ele havia fundado, ele também escrevia aos seus amigos, os seus discípulos, que ele tinha instruído e tinha ordenado ao ministério pastoral. Então, em um desses momentos, ele
escrevendo, falando, ele nos dá a impressão de uma angústia profunda. Ele fala que o mal que ele não quer fazer, o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não deseja fazer, esse ele faz, entende? Ele deseja fazer o bem e não consegue. E o que ele não deseja fazer, o mal, isso ele faz. Em outro momento, ele pega e ele diz que ele esmurra a sua carne para que ele possa tentar vencer e para que ele consiga vencer e sair daquele patamar onde ele está. Então, esses momentos que eu estou mencionando na vida de Paulo, mas também em nossas vidas, eles muitas vezes nos levam, ou podem levar você a tomar decisões, pode me levar a tomar decisões que afetarão a vida de maneira profunda pelos próximos anos. E, via de regra, nos faz sentir arrependimento, remorso. Uma das coisas mais impactantes na Bíblia é o final do ministério terrestre de Jesus, ali quando, no momento da crucificação, daquele processo todo que foi criado, você vê Judas sentindo remorso, ele toma uma decisão e ele tira a própria vida, de maneira muito bruta. E você vê Pedro também se sentindo mal com aquela situação. Ele traiu Jesus também, ele o abandonou, Pedro abandonou Jesus, e ele, ao invés de sentir apenas remorso, ele se arrepende e ele muda a sua vida. Ele toma outras decisões, mas certamente ele consegue compreender o que fez de errado e toma, a partir daquele momento, decisões que vão transformar. Então é sobre isso que vamos tratar nessas próximas semanas. E nessa semana, abrindo essa série de mensagens, o tema dessa mensagem hoje é da tristeza à alegria. E eu quero que você realmente possa compreender isso e possa aplicar esses conceitos na sua vida a partir de hoje. Então, vamos dar início a essa mensagem com o nosso primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, eu quero que você perceba a fragilidade da condição humana. Nós somos frágeis por uma série de situações. E essa nossa fragilidade faz com que nós tomemos as decisões que tomamos. Sabe, o quanto é impactante para nós saber que as nossas decisões, elas impactam não somente as nossas vidas, mas impactam a vida de outras pessoas. Posso dar outros exemplos? Por exemplo, em Gênesis, uma simples decisão de aceitar um convite trouxe o pecado para o nosso mundo, trouxe o pecado para junto de nós. Uma simples decisão. Uma simples decisão pôde transformar toda a realidade. E certamente o que vivemos hoje seria totalmente diferente se não houvesse o pecado. Então entenda que o ser humano é frágil. E essa fragilidade, ela pode ser suprimida de alguma forma com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo nos fortalecendo e nos instruindo a vencer os obstáculos e tornando cada um de nós melhor. Então veja, por que o tema dessa mensagem é da tristeza e a alegria? Da tristeza, no ponto de partida, da tristeza até a alegria. Porque não há possibilidade de você, de uma hora para outra, conseguir conquistar ou conseguir viver alegria plena. Há um processo de construção. Veja,
Eventualmente você está vivendo isso nesse momento. Parabéns, glória ao Senhor, porque você está no momento bom da sua vida. Você conseguiu viver, você conseguiu experimentar grandes coisas até agora e conseguiu aprender com cada situação e consegue então perceber a ação de Deus no momento em que você está. No entanto, há momentos em que, de uma hora para outra, a alegria se torna em tristeza. E é nessa fragilidade que temos que habita o maior dos perigos, porque a tristeza, a fragilidade do ser humano, a sua fragilidade, a minha fragilidade, pode se tornar tão evidente que a tristeza vem, procura uma brecha, uma rachadura, e ela entra, e ela empurra aquela brecha e permite então que outras coisas entrem dentro do nosso ser e nos corrompa por dentro. Então veja, eu quero que você olhe comigo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, capítulo 14, ou Provérbios 14, versículo 13. Provérbios 14, versículo 13. Provérbios é um excelente livro para ler todos os dias no seu momento devocional. Provérbios 14, versículo 13. Diz assim: mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. E porque o sábio, falando ao seu filho, nesse momento, ele fala para ele dessa forma, porque muitas vezes, querido, muitas vezes, o que você expõe para as pessoas não é a realidade, você expõe uma fachada, você expõe um verniz. Só que por trás desse, ou internamente, não é? dessa camada de verniz, há muito sofrimento. Então aquele verniz ele embeleza, aquele verniz ele alisa uma determinada superfície, mas por trás está rugoso, por trás ele está ferido, por trás muitas vezes ele está inclusive corrompido. Então, quando o sábio escrevendo para a instrução dos seus filhos, dos seus discípulos, ele pega e aponta essas situações, ou essa situação específica, ele fala: tome cuidado para que você não seja, primeiro, envolvido com outras pessoas que têm uma aparência de alegria, têm uma aparência de felicidade, mas por trás disso pode haver, sim, uma grande tristeza, que você pode acabar sendo influenciado, ou então você pode influenciar outras pessoas. O que o sábio fala, e ele fala muito a respeito disso, da necessidade, veja só, no versículo 10, no Provérbios 14, versículo 10, diz: cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Ele diz no versículo 11: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. No versículo 12, ele diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então veja, ele dá indícios, ele dá passos para que a gente possa transformar a nossa vida. E uma das coisas não seja insensato. No versículo 9, ele diz: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então veja o quanto é importante, o quanto é necessário que você compreenda o quão frágil pode ser a alegria que você está sentindo nesse momento. Principalmente se ela vem de um local, de um lugar ou de alguém que não está nos planos de Deus. Então veja, há momentos de alegria aparente, superficial,
E esses momentos de alegria superficial podem fragilizar ainda mais a condição humana, pode fragilizar ainda mais quem você é. No Salmo 18, abra lá comigo. No Salmo 18, o versículo é o 5. Salmo 18, versículo 5. Essa é a sensação de alguém. É a sensação de Davi enfrentando uma determinada situação. Salmo 18, versículo 5. E diz que as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Ele estava tão envolvido, ele estava tão entristecido com determinadas coisas que aconteciam com ele e ao redor dele, que ele não conseguia enxergar nada, ele não conseguia enxergar nenhuma solução para a sua vida, ele não conseguia enxergar nenhuma brecha para que ele pudesse escapar. Ele se sentia amarrado, Sheol é o inferno, ou o local da morte. E nesse local, ou seja, ele estava num profundo momento de depressão. Veja, alguém que ama Deus pode ter depressão. Então você não pode subestimar o que está acontecendo com você. Você não pode passar camadas e camadas e camadas de verniz sem antes tratar a superfície. Você não pode simplesmente caiar uma parede ou caiar a sua vida, pintar de branco, que lindo, tá tudo branquinho na minha vida. Só que por dentro está tudo apodrecido. Você tem que cuidar de quem você é, você tem que fazer com que a sua condição humana seja fortalecida pela presença de Deus. E você tem que começar a entender quem você é no Senhor. Você tem que começar a compreender quem o Senhor deseja que você seja. Ele criou você, Ele tomou você pelas mãos. E tomando você pelas mãos, Ele determinou para você um determinado caminho, ele apontou um caminho, uma vida para você. Mas para que você tenha essa vida, você precisa construir uma estabilidade, construir um novo caminho, se for necessário. Mas olha, eu quero que você leia comigo também no Evangelho de Lucas, versículo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 45. Lucas 22, 45. E diz assim, Lucas 22, 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Há momentos, ou em momentos como esse que o Senhor Jesus estava enfrentando, eu já dou um contexto para você, mas em momentos assim, a melhor opção é você procurar pelo Senhor, porque Ele tem a resposta. Sabe, uma das coisas que a gente vê tanto nos salmos, nesse salmo que lemos, Salmo 18, como em qualquer outro salmo de Davi, o livro de Provérbios também, e especialmente no Evangelho de Lucas 22, você consegue compreender isso perfeitamente. A solução para a tristeza está em Deus, está em procurar o Senhor. Sabe, o Davi, quando ele se sentia daquela forma, enlaçado pela tristeza, ele recorria ao Senhor, ele tirava forças da profundeza do seu ser e tocava canções e escrevia canções. E essas canções, elas mergulhavam na tristeza, mas elas subiam até a alegria do Senhor. Então você percebe como ele descreve os seus sentimentos, como ele se torna absolutamente entristecido, fragilizado, só que depois ele pega e fala, minha alma, o que está abatida? Veja a glória do Senhor, em outras palavras, sempre é isso que ele repete. Agora, no contexto de Lucas, ele estava ali no processo, o Senhor Jesus, ele estava no processo de finalização do seu ministério.
ele ia ser crucificado, e ele estava no momento de busca no Senhor, ele estava no momento de entrega, de buscar os conselhos para aquele momento final, buscar força para aquele momento final da sua vida. E o que ele faz? Ele chama um grupo para ir com ele chama um grupo de pessoas para ir com ele, e ele retém aquelas pessoas em um determinado lugar e fala: esperem aqui, orem, vigiem. Eu vou subir até mais em cima e vou me apartar de vocês, vou ficar afastado de vocês e vou orar. Mas fiquem acordados. E aí ele volta, e quando ele volta, ele enxerga eles dominados pela tristeza e dormindo. Talvez eles estivessem, como ele sabia que estava dominado pela tristeza, talvez eles soluçassem. Talvez o sono fosse um sono sofrido, um sono de cansaço, de exaustão. Mas o fato é que ele buscava ao Senhor, e aí está a resposta. Os momentos de fragilidade da nossa condição humana, eles são superados com a busca de Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor, e buscando ao Senhor, você encontrará a resposta. Buscando ao Senhor e preenchendo a sua vida com o Senhor, você encontrará a resposta para todas as coisas. Então, em segundo lugar, eu gostaria muito que você entendesse que a fragilidade também ocorre nas interações pessoais, na sua interação pessoal, a sua interação com outras pessoas, a maneira como você age e se relaciona com as pessoas também, muitas vezes, gera tristeza em você mesmo e nas outras pessoas. Então veja o quanto é importante você reconhecer e entender que a maneira como você se comporta, a maneira como você se relaciona com as pessoas pode interferir na sua felicidade, na sua alegria, pode produzir tristeza em você mesmo ou em outras pessoas, no sujeito com o qual você está se relacionando, seja o seu filho, sua esposa, marido, pai, mãe, o que quer que seja, quem quer que seja. Se você não prestar atenção na maneira correta e não entender a responsabilidade pessoal que você possui para que os seus relacionamentos sejam bons e sejam saudáveis, você pode trazer destruição, ruína para si mesmo e para outras pessoas. Veja o quanto é importante você prestar atenção nisso. Quantas pessoas a Bíblia mostra que tiveram relacionamentos ruins, quantas pessoas você vê que pela sua falta de atenção produziram dificuldades a si mesmo no decorrer do tempo. O rei Davi, em um determinado momento, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, um homem amado pelo Senhor, amado pelo seu povo, mas que negligenciou a criação dos seus filhos. Negligenciou o seu relacionamento com a sua esposa e acabou cometendo alguns erros, cometendo alguns deslizes que acabaram dificultando a sua vida, impedindo com que ele realizasse determinados sonhos. E um desses momentos complicados foi uma situação em que uma das suas filhas foi violentada pelo próprio irmão. 2 filhos, um casal de filhos, que ele tinha com mulheres diferentes, né? Uma moça foi violentada pelo próprio irmão. Filho do mesmo pai, uma outra mulher. Ao saber daquela situação, Davi não toma uma providência, somente lamenta e se aparta. Ao passo que um outro filho, irmão daquela moça, que havia sido violentada pelo próprio irmão, o irmão mais velho dela, toma para si a responsabilidade de resolver aquela situação e acaba cometendo um crime.
Ao invés do pai tomar iniciativa e fazer tomar determinados atos, ele expulsou aquele rapaz, aquele filho que tomou aquela decisão, que também foi uma decisão errada, e se afastou daquele filho. Isso ocasionou um problema familiar, uma crise existencial tremenda, inclusive uma crise que foi compartilhada com todo o país. Porque tomou uma decisão errada, porque não prestou atenção na maneira como ele se relacionava com os filhos, na maneira como ele se relacionava com as pessoas, porque subestimou a interação pessoal dele com essas pessoas. Veja o quanto é importante. Eu quero que você leia comigo em Provérbios 17, versículo 25. Provérbios 17, 25 diz assim, Provérbios 17, 25 é o seguinte: o filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquele que o deu à luz. Aí no versículo 24, o sábio diz: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Foco, objetivo. Muitas vezes nós perdemos o foco. Muitas vezes nós temos tantas coisas, ou julgamos que temos tantas coisas a serem feitas, a serem realizadas, que perdemos o foco daquilo que realmente é importante. O texto específico de Provérbios 17, 25 é: o filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz, da sua mãe. O filho tolo, mas a questão é: quem criou o filho tolo? Quem criou o filho que não presta atenção em determinadas regras? Quem criou aquele filho? Foi o pai e foi a mãe. Então a responsabilidade pessoal, mas também há a responsabilidade do filho. Então você não pode subestimar essas interações pessoais. Você não pode subestimar e entregar isso para outras pessoas. Você tem que manter o foco nos seus relacionamentos, para que sejam saudáveis, para que sejam santos, para que glorifiquem o nome do Senhor. E Deus ama quem cuida dos seus queridos, entende? Então, se você começa cuidando dos seus próprios filhos, você certamente será muito abençoado e certamente a sua vida será muito, muito, muito boa, à medida que você foca no que realmente é importante. Muitas vezes, e olha, trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma boa profissão, não é errado de maneira alguma, é muito importante, mas entenda, se você superestima a sua profissão, a sua carreira, a forma como você ganha dinheiro, e subestima o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento pai-filho, mãe-filho, você pode estar produzindo uma situação que vai ferir você profundamente daqui a pouco tempo. Então entenda que há momentos em que, ao invés de construir relacionamentos, os destruímos e causamos aflição aos que são mais queridos para nós. Porque perdemos o foco, porque desviamos a nossa atenção daquilo que realmente é importante. Veja, em Jeremias capítulo 20, versículo 18. Jeremias capítulo 20, versículo 18, a palavra diz assim, Jeremias 20, 18. Olha o que o Jeremias fala. Porque saí do ventre materno só para ter dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Ele grita por socorro, ele grita angustiado. Os teólogos chamam Jeremias do profeta chorão. E realmente há muita lamentação na vida desse homem. Há muitas situações complicadas. Mas aqui, nesse momento, ele está tão perdido, ele se sente tão perdido, e é uma queixa, aqui começa a partir do versículo 7,
e vai até o versículo 18. Então, nesse grande momento de lamúria, o Jeremias ele coloca diante de si mesmo e diante de Deus como ele se sentia, e ele estava se sentindo perdido. Ele não sabia o rumo, ele não ele não se sentia confortável na direção que ele estava indo. Por isso que é tão importante você manter o foco no que realmente importa. Porque eventualmente você pode se desviar e você pode se perder. Então, há momentos de ausência de rumo na sua vida, há momentos que trazem angúsdia profunda à sua alma. E certamente há uma angústia muito profunda você não saber qual a direção precisa tomar. Qual a razão da sua existência. E eu quero fazer uma pausa, uma aspas aqui. A razão da sua existência é a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. A sua vida glorifica ao Senhor. A sua vida, os seus atos glorificam ao Senhor. Quando você age de maneira que não glorifica o Senhor, você perde a razão de viver, você perde a razão da sua existência. Por isso que muitas vezes você cai numa tristeza profunda, porque você sabe intimamente, espiritualmente, você sabe que tomou determinadas decisões que te afastam de Deus. E a interação que você tem, veja, Deus é pessoa, Deus é pessoal. Então, a fragilidade das nossas interações pessoais, inclusive são com a nossa interação filho e Deus. Entenda, você precisa encontrar o rumo da sua vida, e o rumo da sua vida é a glorificação do nome de Deus, do nome do Senhor, glorificar ao Senhor em todos os momentos, glorificar ao Senhor com tudo aquilo que você faz. Glorificar ao Senhor cuidando da sua família, glorificar ao Senhor cuidando dos seus filhos, cuidando da sua esposa, do seu marido. Glorificar ao Senhor através da maneira como você se relaciona com os amigos, com seus colegas de trabalho. Tudo isso serve para exaltar a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus na sua vida. E a maneira como você age com as outras pessoas vai determinar a maneira como as pessoas enxergam Deus na sua vida. Então não adianta muito você caminhar com uma Bíblia embaixo do braço, carregar ela para todos os lugares e mostrar para as pessoas. Não adianta muito você cantar músicas evangélicas e tê-las todas na ponta dos lábios, né? Na ponta da língua, não importa. Se você não tem uma vida que coadune com o que você fala. Relacionamento. Você precisa entender que a sua vida foi feita para a glória de Deus. Em Jeremias, ainda no capítulo 8, Jeremias capítulo 8, veja o que ele fala. Jeremias capítulo 8, versículo 18. Diz que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. O Jeremias, sendo um instrumento de Deus, naquele momento, trazendo uma palavra, uma profecia, no versículo 17, ele diz: vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Então ele estava trazendo uma palavra de admoestação, ele estava corrigindo, estava anunciando o que aconteceria com o povo. Ao mesmo tempo, em seguida, ele diz: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. É a palavra de Deus sendo expressa através da boca de um homem. E veja que há momentos que essa ausência de rumo, a ausência de direção, angustia a alma, como eu falei antes,
angustia profundamente você e te deixa com essa sensação de estar perdido, mas também há momentos de angústia por não ser capaz de mudar os outros. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Você não é responsável por mudar os outros. Você não é responsável por mudar a maneira como o outro interage com você ou a maneira como o outro se comporta. Você é responsável pela sua própria existência. Você foi chamado por Deus, e eu vou falar isso mais no próximo ponto, mas você foi chamado para cuidar das pessoas, cuidar da sua família, mas também você foi chamado para entender que Deus te orienta, melhor dizendo, melhor me expressando, você foi chamado para influenciar as pessoas, mas você não é responsável pela mudança das pessoas. Você não consegue argumentar com as pessoas a ponto de transformá-las. E se elas forem transformadas pela sua argumentação, qualquer que seja o deslize que você cometer, você fará com que elas caiam junto com você. Quando o Jeremias, sendo instrumento de Deus, naquele momento ele diz, há momentos de... leio novamente, no versículo 18, a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ele está falando, está sendo voz de Deus, ele está expressando de alguma forma aquilo que Deus estava falando para ele, como Deus se sentia em relação às pessoas, mas também ele estava falando a respeito de si mesmo, que ao mesmo tempo que ele anunciava aquilo que viria a acontecer, anunciava o juízo de Deus sobre aquelas pessoas não entendiam e não mudavam. Então o coração dele se entristecia e ele se sentia perdido, ele se sentia transtornado, aborrecido, frustrado. Agora, querido, entenda que você precisa cuidar das suas interações sociais, das suas interações pessoais, mas você não pode mudar o outro. Você pode mudar a si mesmo. Essa é a sua maior responsabilidade, mudar a si mesmo, para que, através da sua mudança, você possa influenciar outras pessoas a mudarem também, mas a responsabilidade de mudança do outro não é sua, é de Deus. É o Espírito Santo que provê essa mudança. Não é você, é o Espírito Santo. Então, eu diria para você nesse momento, entenda a sua responsabilidade, entenda a sua porção, mas entenda que Deus faz essa transformação. Deus age. Entenda que você é instrumento do Senhor, mas quem realiza a transformação, quem realiza a obra de mudança é Ele. Então, você precisa fortalecer os seus relacionamentos, a sua interação pessoal, buscando na palavra de Deus a melhor forma, a melhor maneira de interagir com as pessoas. Isso faz mudança, isso faz transformação. Entenda que você precisa se fortalecer no Senhor para fortalecer também as outras pessoas. Entenda que você tem que buscar no Senhor a compreensão da sua palavra para então ajudar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Não traga para você, não traga para os seus lombos uma responsabilidade que não é sua. Não tente carregar a responsabilidade que não é sua. Assim você vai trazer mais dor e sofrimento, assim você vai trazer mais dificuldades para você mesmo. Entenda, mantenha o foco, e o foco é em Cristo Jesus. O foco é em Cristo Jesus e não em outra coisa. O foco é em Cristo, mantenha o foco nele e a sua vida será transformada. Então, em terceiro e em último lugar, é muito, muito importante que você reconheça a sua, nesse processo de caminhada da tristeza até a alegria,
é importante que você reconheça o seu papel e que você consiga compreender quem pode redimir você, quem pode mudar a sua situação e como ele pode mudar a sua situação. É importante que você compreenda nesse processo, que é um processo que leva você do mais profundo abismo de tristeza até até o mais alto, até o ápice do júbilo, que é uma alegria intensa. Há um caminho, né? E esse caminho passa por mostrar a nossa fragilidade humana, mostra a fragilidade com a qual nós lidamos com os nossos relacionamentos, mas nesse caminho também nós precisamos ter reconhecimento pessoal das nossas atividades, de quem somos, mais uma vez afirmo isso, e também de quem nos redime, de quem nos dá alegria. Então, é importante que você, mais uma vez, reconheça a sua porção de responsabilidade. Provérbios 17, 21. Provérbios 17, 21. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. No versículo 20, o homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. Então, veja, você precisa reconhecer, como eu falei no ponto anterior, você precisa reconhecer a sua responsabilidade, a sua porção de responsabilidade nos relacionamentos dos outros, na maneira como que os outros se relacionam também. Veja, você precisa reconhecer a sua responsabilidade pessoal ao conduzir as pessoas para um relacionamento saudável com você mesmo, mas também com o Senhor e com as outras pessoas. Se você negligenciar, como eu falei antes, se você negligenciar se você perder o foco e negligenciar a sua relação pessoal com os seus filhos, por exemplo, eles terão relacionamentos difíceis com as pessoas e também terão relacionamentos difíceis com Deus. Entenda, e é uma coisa que eu sempre procuro e sempre falo com a Josiane, com a minha esposa, e é algo que nós procuramos desenvolver na nossa própria casa. Nós somos o que somos. Nós não temos uma máscara, nós não vivemos uma vida para as outras pessoas verem e uma vida particular. Como nós vivemos fora de casa é a mesma maneira como nós vivemos dentro de casa. Os meus filhos não têm um pai que é pastor e o próprio pai. Não tem uma figura ali, eu não represento, é isso que eu quero dizer, eu não represento. E aí está a beleza de você ser sincero e franco nos seus relacionamentos. Reconhecer que você não é o super-homem, que você não é a super-mulher. Reconhecer que você não é uma pessoa impecável, mas que você comete pecados e que você comete deslizes, e esses deslizes muitas vezes acabam prejudicando outras pessoas. Então você precisa reconhecer a sua responsabilidade, porque um filho tolo, ele só é tolo porque ele foi criado por um pai tolo, por um pai que não buscou sabedoria ao criá-lo. Entenda isso, essa é a sua responsabilidade. Então, quando você toma a decisão de buscar sabedoria, você criará filhos sábios, mas você precisa assumir a responsabilidade. E esse assumir a responsabilidade faz com que você já dê passos para fora da tristeza. Então veja, a tristeza humana está, a sua tristeza está, a sua decepção, a sua depressão está na sua incapacidade de mudar os outros, de mudar o mundo ao seu redor.
Via de regra, é isso que provoca depressão e provoca momentos de tristeza profunda. Davi, quando ele escrevia os Salmos, e quando ele saía daquele momento de depressão, ele retratava bem qual era a sua dificuldade. Ele tentava mudar as coisas, não conseguia e buscava socorro naquele que podia lhe dar socorro, em Deus. Aquele que podia dar a ele uma direção, aquele que podia dar a ele o caminho. Aí está a chave da transformação, aí está a chave da mudança. Buscar orientação naquele que realmente pode dar orientação. Em Tiago, capítulo 4, abra comigo em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, o versículo 9. Tiago, capítulo 4, versículo 9. Você encontrará a seguinte passagem: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E o Tiago ele continua no versículo 10 dizendo: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Isso é reconhecimento. Reconhecimento da sua incapacidade. Isso é chave de vitória. Isso é chave de transformação na sua vida. Reconhecer a sua própria incapacidade em realizar a maior parte das coisas que você precisa fazer. E buscar a solução naquele que tem toda a solução. O Senhor, Deus, o Senhor Jesus. Buscar no Espírito Santo a força para mudar de vida, para mudar os seus relacionamentos. Buscar força nele, no Senhor, que transforma todas as coisas e dá sentido à sua vida. Reconhecer. Ele está dizendo, se você... eu li Tiago 4, mas se você olhar no Tiago 4, eu li o Tiago 4, 9, mas se você olhar desde o versículo 7, olha o que o Tiago fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Submetam-se ao Senhor. Entende? Se você se submete ao Senhor, o diabo, aquele que causa doença, aquele que é o seu inimigo, aquele que causa divisão entre você e Deus, entre você e as pessoas, se você buscar em Deus, o diabo vai fugir de você. Os problemas vão fugir de você, as dificuldades vão fugir de você. Se você se aproximar, se você se submeter ao Senhor. Agora, não adianta você pegar e falar: Senhor, olha, que beleza, manda o diabo embora, manda as dificuldades, as doenças embora, e você continua sem se submeter a ele. Você continua fazendo todas as coisas do jeito que você quer. Não vai ter mudança, não vai ter transformação nenhuma. Você precisa buscar no Senhor a força para resistir ao diabo. É Ele que tem poder, o Senhor que tem poder para fazer você resistir ao diabo. Veja no versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí vem novamente o versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento. O arrependimento transforma. O arrependimento te aproxima de Deus. O arrependimento muda a sua vida. E tira você da tristeza, tira você do pecado, tira você do sofrimento e coloca você no patamar mais alto ao lado do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem lendo com você Mateus, capítulo 26. Veja, Mateus, capítulo 26.
O versículo é o 38, Mateus 26, o versículo 38. Mateus 26, versículo 38. E a palavra diz: Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. No versículo 39 ele diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa buscar orientação em Deus. E você precisa se colocar diante de Deus, pedindo que a vontade dele seja feita. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é santa. A vontade de Deus transforma. O que esse texto tem a ver com é um momento de muita tristeza, um momento de muita angústia e um momento de pequenas traições. Esse texto mostra isso. Jesus indo orar e quando ele volta eles estão dormindo. Jesus manda eles vigiar e ele volta e eles estão dormindo novamente. Mas o que acontece? Ele busca, é interessante você perceber isso, ele busca pessoas para estarem junto dele. Ele busca os seus amigos, o apoio dos seus amigos, das pessoas que ele confia. Como eu falei na outra porção, no outro ponto. Ele chama algumas pessoas que ele confiava para irem com ele orar em um determinado lugar, porque o tempo dele, o ministério dele estava no final. E ele seria crucificado dali a pouco tempo e ele sabia o que iria acontecer. Então ele busca as pessoas que ele confiava e leva essas pessoas para um lugar retirado. E ele fala, vigiem aqui, orem por mim, eu vou até mais adiante. E lá ele ora, chora e se coloca na presença de Deus e fala, a tua vontade é melhor do que a minha, faz aquilo que o Senhor deseja. Entenda, o Senhor Jesus é Deus e naquele momento ele pega e ele fala, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. A minha você sabe qual é. A minha é que essa dor não aconteça, mas se há necessidade de que essa dor aconteça, que seja feita a tua vontade. Submeta-se ao Senhor. Busque apoio das pessoas certas, busque apoio dos seus amigos, busque apoio de pessoas sábias, mas busque principalmente apoio em Deus. Sabe por quê? Porque em Isaías, capítulo 61, Isaías 61, no versículo 3, você vai ver o seguinte, Isaías 61, versículo 3, diz o seguinte, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías 61, 3. Isaías 61, 3 mostra o caminho, e mostra a direção, o foco que temos que ter para recebermos a alegria que vem do Senhor, de termos a nossa tristeza transformada em alegria, o nosso choro, o nosso pranto de desespero em risos de alegria, de felicidade e de contentamento. A nossa roupa em trapos ser transformada, ser trocada por uma roupa de glória, de alegria, de triunfo no Senhor. Então veja, para que isso aconteça é necessário o reconhecimento das suas próprias fragilidades, é necessário o reconhecimento de que você não é capaz de resolver as coisas sozinho, e é necessário que você busque a redenção, ou seja, que você busque auxílio naquele que dá auxílio, auxílio naquele que tem as chaves, auxílio naquele que tem poder. Você quer ser alegre? Você quer ser feliz, contente?
Você quer que a sua tristeza, a sua depressão profunda, a sua tristeza profunda seja transformada em alegria plena. Sabe como que você faz isso? Como que você vive isso? Você vive isso em Deus, em Cristo. Busca no Senhor. Busca no Senhor a solução dos seus problemas. Busca no Senhor a solução de todas as suas dificuldades. E você será abençoado, você será redimido. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No outro versículo, Salmo 37, não é? Deleite-se no Senhor, experimente a vontade de Deus e você vai receber tudo aquilo que você precisa para ter uma boa vida. Agora eu digo para você, para encerrar, eu digo para você o seguinte: entregue-se a Deus, entregue a tua tristeza no altar de Deus. Esse altar que nós falamos, esse altar não é um local onde vão santos ou vão coisas assim, não, esse altar é um local onde se armava uma grande fogueira, e nessa grande fogueira era acesa, ela ficava acesa durante todo o tempo, e naquela chama eram depositados sacrifícios ao Senhor. Hoje não é necessário isso, porque o sacrifício já foi feito, o Senhor Jesus, mas simbolicamente, metaforicamente, você entrega as suas coisas, as suas dificuldades, as suas tristezas no altar do Senhor. Sabe para quê? Para que sejam queimados, para que não haja mais nada, nem cinza, e só reste a alegria, o calor, o contentamento vindo de Deus, vindo de Cristo, manifestado pelo Espírito Santo na sua vida. Não desperdice mais um momento. Deixe a sua tristeza no altar de Deus e saia da presença dele, ou permaneça na presença dele com a alegria plena que somente Cristo pode dar para você. Pensa nisso e entrega a sua vida ao Senhor nesse momento. Então, que bom que pudemos participar desse culto juntos, que bom que você pôde ouvir essa mensagem. Eu espero sinceramente que ela possa transformar o seu coração e que você decida de uma vez por todas deixar a tristeza e se aproximar de Deus em Cristo e ter toda a alegria, toda a felicidade que Ele pode dar a você e que certamente dará a você. Na semana que vem, a primeira semana de agosto, primeiro culto de agosto, será também a celebração da ceia. Então, eu não sei se você participou da ceia na outra semana, se você decidiu compartilhar a ceia junto com a sua família. Eu digo para você mais uma vez, você tem essa liberdade. Então providencie pão, providencie o suco de uva, para que após o culto você possa então servir aos seus queridos ali a ceia, né? Vocês podem servir um ao outro. Esse é o sentido da ceia do Senhor, a igreja servindo cada membro da igreja servindo ao outro membro e sendo instruídos para servir as pessoas que estão sendo preparadas para se tornarem membros da igreja. Então é muito importante. Lembra, a ceia não é um momento fúnebre, é um momento de alegria, não é um momento de tristeza, é um momento de reflexão, mas é um momento de alegria, porque Cristo venceu. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e Ele entregou isso para mim, entregou isso para você. Então quando você for celebrar a ceia junto com a sua família, você deve fazer isso com alegria do coração, com reflexão, mas com alegria do coração. Então, esteja preparado, então, na semana que vem nós daremos então a instrução ou as instruções para você celebrar a ceia junto com seus amigos, ou quem estiver junto com você, com a sua pessoa, com a sua família, tá? Fique preparado para isso na semana que vem. Mais uma vez eu tenho que lembrar você, encerramos o nosso culto orando de mãos dadas. Então,
separe aquele momento para orar de mãos dadas com a sua família, para interceder um pelo outro e para consagrar a semana que se inicia na presença do Senhor. Então encerramos o nosso culto com isso em mente, de que temos a necessidade de estarmos unidos em oração, unidos em Cristo para vencer todas as coisas. Lembra de orar pelas pessoas que estão na frente de batalha para curar as pessoas, para tratar as pessoas. Lembra de orar pelos nossos líderes. Há situações, há coisas acontecendo ao nosso redor que talvez você não tenha percebido, mas há um movimento muito grande que tenta calar a voz das pessoas. Não permita que isso aconteça. Não permita que autoridades calem você. Então, e como que nós podemos reagir a essa intenção toda? Orando, querido. Não é com influência política, é orando. Vamos orar para que Deus transforme, Deus mude aquelas pessoas que estão tentando nos calar, que estão tentando impedir o culto. Você já deve ter visto em algum lugar cultos que estavam sendo realizados via internet, como esse que nós estamos fazendo, que foram interrompidos por alguma autoridade. Isso é gravíssimo, mas isso nos mostra que não podemos relaxar. Nós precisamos orar e nós precisamos estar vigiando. Quanto mais vigiarmos, melhor vai ser. Quanto mais colocarmos as nossas vidas na presença de Deus, vai ser melhor. Então lembra disso, lembra de orar pelos profissionais de saúde, lembra de orar pela nossa liberdade e lembra de colocar a igreja do Senhor, toda ela, na presença de Deus, tá certo? Na presença do Senhor Jesus. E eu deixo você então com a bênção apostólica, clamando que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, comigo, com você e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, cheia de vitórias, cheia de reflexão e cheia da presença de Deus.